iniciar, eu vou ler uma mensagem. Eles vivem, né? Está no livro Retornaram Contando, Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Eles vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições, quando te lastimas sem consolo, inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia, quanto te afastas da confiança de Deus. Ele sabe igualmente quanto dói a separação, conhecendo o pranto da despedida, e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste, quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulaste, no auge da amargura. Não admitas, estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre. Sem eles, e quase sempre se transformam em sirineiros de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a lousa ou lhes enfeita a memória, perguntando por quê. Pensa neles com saudade, convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quanto puderes realizar por eles as tarefas em que estimariam prosseguir. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendem no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra, que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união, sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Então fechamos nossos olhos, serenando nossos pensamentos. Que a paz do Divino Mestre estejam conosco neste momento, para mais um encontro na Casa Espírita, mesmo que virtual. Estamos presentes. Que nosso Divino Mestre possa nos acolher nesta noite, deste encontro, e que estenda a todos os lares, todos os campos, todas as sociedades, a todos os países, para que a paz reine, o amor ao próximo, e o despertar de uma nova vida nos espera a todo momento. Que possamos reencontrar-nos conosco mesmo a cada dia. E que a fé em Deus possa reinar em todos os lares. Essa força do acreditar no Divino Mestre esteja presente sempre em nossas vidas. A todos os instantes, redobremos nossas preces e estendamos para todo o planeta o acolher
a infinitude do amor divino recaia sobre nós. Que assim seja. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da ausência do ente querido, né? Então, para iniciarmos, a questão 934 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável, a independente da nossa vontade? E a resposta dos Espíritos: das penas e gozos terrestres, essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre. Representa uma prova ou expiação. E comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos, pelos meios que vos então estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, essa perda, essa ausência do nosso ente, né? Então, quando nos deparamos, falamos da morte em si, né? A morte é um dos fatos da vida que reconhecemos mais com a mente do que com o coração. E geralmente, enquanto o nosso intelecto reconhece a perda, o resto de nós continua tentando arduamente negar o fato. Então, a ausência dos nossos entes queridos, né, pela morte, por exemplo, a morte física, né, do corpo físico, é para todos. Independente da cor, sexo, a economia social, né? Essa grande mudança, como fala na mensagem, é observarmos essa grande mudança. E quando nós nos deparamos, né, como fala aqui, em poder comunicar-vos com eles, uma das nós possamos é a prece, né? Através da prece, trazer amenizar a dor, né? Quando tem a perda do ente querido, a ausência desse ente querido, requer olharmos, né? Não é fácil quando a gente se depara com a perda de alguém próximo, um pai, uma mãe, um filho, um esposo, um cônjuge, ou pessoas mais próximas também. Então, assim, o que fazer para ajudar uma pessoa que perder alguém, né? Às vezes a pessoa vivencia aquele luto por mais tempo, e é comum às vezes nós falarmos ou ouvirmos, né, que alguém falou: olha, chega de tristeza, já deu, não é um ponto, dá um basta nisso. Só que cada um vai saber o motivo realmente por que está passando, né? Então, nesse momento, a pessoa também precisa de uma segurança, de um conforto, de um acolhimento pelo que ela está passando, né? Às vezes não cabe nem falar nada, é só um olhar, um carinho, uma atenção, um abraço, né? Ao longo desse período agora pandêmico que passamos, né, nem abraço poderia. Então, é se comover com a dor do outro. E às vezes é preciso, às vezes não, é necessário que nós passamos pelo luto. Porque quando nós passamos por esse luto, enfrentamos este luto, né, compartilhando nossos sentimentos com alguém, por exemplo, da saudade, né, da alegria, dos momentos vividos com aquela pessoa, ou com aquelas pessoas. Então, requer nós compartilharmos os nossos sentimentos. É normal, é natural sentirmos tristezas, angústias, porém não podemos deixar que isso tome conta de nós. Então, quando eu compartilho os meus sentimentos, naquele momento de dor, faz parte também desse meu luto. Agora, a saudade fica, né? Ela vai sendo amenizada com o tempo, porém ela fica. E que a saudade faz parte
das pessoas que se vão ou das pessoas, ou de nós também nos afastamos. E quando a gente tem que evitar nos isolar, né, pela perda de alguém, pela ausência desse ente querido. Por quê? O isolar pela tristeza, às vezes vem um remorso, vem uma culpa, um sentimento de incapacidade, e de repente poderia ter feito algo enquanto a pessoa estava aqui no meio de nós, e nós não fizemos. Então, são vários fatores que a ausência do ente querido pode nos tornar naquele momento. E fazermos, enquanto estivermos vivos, né, pela pessoa, um carinho, uma atenção, eu te amo. Isso faz parte. Porque nós chorarmos é natural. Chorarmos de saudade, sim. E a culpa? Né? Às vezes eu me sinto culpado ou culpada por estar triste naquele momento. Não precisamos nos sentir culpados se não tivermos motivo para essa culpa. Porque tudo passa de alguma maneira. E quando nós evitamos evitar esse isolamento, vem pela nossa saúde física, mental, emocional, psicológica. Né? E aos poucos vamos reorganizando as nossas vidas sem a presença daquele ente querido. Na questão 936 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos a que se dirigem? Resposta: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente. Porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro. E quando Kardec faz essa pergunta, né, o que nós vivenciamos aqui no momento que a pessoa desencarna, conforme as pessoas falam morreram ou faleceram, conforme nós estamos vivenciando, chorando, trazendo desespero para aquele momento, também o ser que desencarnou pode também ficar abalado. E ele não encontrar o seu lugar naquele momento. Por quê? Porque pela aflição, né, do que nós que estamos aqui estamos vivenciando. Então, quando Kardec, né, a resposta dos espíritos, porque ele vê nessa dor excessiva a falta de fé. Né? Porque essa dor excessiva que nós estamos passando? E quer nós nos perguntarmos qual o motivo de tanta dor? E quando Deus, né, a nossa fé em Deus, a prece, traz esse acalento ao nosso coração. Às vezes pensamos assim, mas teve pessoas que foram tão prematuramente, né, daqui do planeta. Em alguns momentos, Deus, na sua infinita misericórdia, levou, né, ceifou a existência, né, na vida nesse momento, para que a pessoa não constitui mais dívida, para que ela não, mais para frente, aqui encarnada nessa vida, ela possa contrair mais dores e sofrimentos para ela e também para outrens. Né? Então, a gente começar a entender o motivo, por que aquela pessoa foi. E às vezes, essa dor da perda é tão incessante e as pessoas acabam, muitas vezes, tirando a própria vida após a perda de um ente querido, né? Pela ausência. Não consegue lidar com essa ausência.
e a dor é muito incessante. E ela acaba tirando a vida, se suicidando. Né? Então, assim, não se sintamos culpados por estar triste. Porém, que possamos amenizar, compartilhar as nossas dores, né? E se for reorganizando a nossa vida aos poucos, e se for preciso, ajuda profissional, né, para lidar com aquele sentimento, lidar com aquela emoção, lidar com aquela dor, aquele sofrimento, né, é preciso. O psiquiatra, o inglês, Colin Murray Curtis, né, ele fala assim, que quando nós perdemos, né, a pessoa, eles dizem que a família não os deixa chorar, né? Por que não os deixa chorar? Então nós precisamos entender, né, para as pessoas perderem alguém, especialmente quando essa morte estiver ligada, né? Então ele foi convidado a falar com as pessoas, né, esse psiquiatra, com as pessoas que perderam os entes queridos no tsunami em 2005, né, com o atentado nos Estados Unidos, para que possamos entender algumas situações. E muitas vezes nós não conseguiremos entender pela nossa mente. Requer alguns estudos para que a gente possa perceber a ausência desse ente querido. Por qual motivo foi, né? E Chico, as dores que nós vivenciamos é muito importante de alguma maneira para o que passamos aqui. Recentemente, com a pandemia, isso fez muito presente nas nossas vidas. Os momentos vivenciados, né, em todo o planeta, com tantas perdas que levaram, que ceifaram pela Covid-19. Né? Teve famílias que foram diversas pessoas, né, que faleceram, que desencarnaram com a Covid. Né? Então trouxe muita dor, né, tristeza, a perda de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas da mesma família, pessoas próximas a amigos. E com isso tem várias reflexões para a gente fazer. Por qual motivo aconteceu tudo isso? O que está passando pelo nosso planeta e tivemos isso e várias pessoas passaram por dores mais intensas, né? E Chico Xavier, em um momento da sua história aqui no planeta, passando por problemas, né, familiares que se avolumavam, a incompreensão alheia se mostrava intensa. Isso tudo lhe enchia o coração de inquietações e dores. Um dia em que as dores se mostravam mais profundas, recorreu Chico Xavier ao seu mentor espiritual, Emmanuel, a fim de fazer-lhe uma solicitação. Rogou Chico a Emmanuel se poderia fazer um pedido, solicitar um conselho a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, que com seu coração amoroso e materno pudesse lhe dar um conselho em momento tão amargo de sua vida. Emmanuel respondeu-lhe que iria encaminhar sua solicitação. Passando alguns dias, retorna o Espírito Venerável com a resposta de Maria, Mãe de Jesus. Chico, diz Emmanuel, Maria manda lhe dizer o seguinte: tudo passa. E o sábio acolhe aquelas palavras curtas, entendendo o seu significado. Por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo, nenhuma dor é eterna. Em um momento isso passa. Chegou no início da pandemia, nós imaginaríamos que não levaria tanto tempo. E o tempo foi ficando duradouro e, de alguma maneira, foi se passando. Com muitas dores, muitos sofrimentos, né? Então, é ser cauteloso e lidar com o momento vivenciado por nós na ausência desse ente querido.
Porque se nós não soubermos lidar com estes momentos, a dor é muito mais intensa. E reconhecendo que essa dor, né, sempre passa. Ela ameniza. Um dia está mais intensa, outro dia um pouco menos, mas ao longo do tempo ela vai sendo amenizada e passa. E fica a saudade desse ente que partiu, mas que nós possamos nos lembrar com carinho dos momentos que tivemos. Na obra Deixe-me Partir, de Tânia Fernandes de Carvalho, tem um trecho que diz assim, a importância do processo de luto. É um tempo entre duas fases da vida, a que se deixa pela separação do ente querido e a que vem depois. É preciso se soltar da relação que existia para construir uma verdadeira vida nova, sem esquecer a pessoa que se foi. O luto não vivenciado pode se tornar uma doença e muitas vezes um profissional da saúde deverá ser consultado para a ajuda necessária. Muitas pessoas que não aceitam esse momento e não buscam esgotar todas as emoções daí advindas podem desenvolver mais tarde uma depressão, uma doença, enfim. Choque, negação, raiva, culpa, depressão. São as reações mais comuns que surgem no processo de luto. Né? E se nós não vivenciarmos, né, de alguma maneira esse luto, nós encontramos às vezes pessoas que perderam um ente querido há muito tempo atrás, porém ela vivencia aquele choque pós-traumático. Ela teve aquela perda e ela não conseguiu superar aquela dor. Então, em todo momento que ela vai encontrar alguém, que ela vai falar com alguém, ela relata aquele trauma pós-traumático. Né? Por isso que temos as ajudas, né, dos nossos profissionais aí da saúde para que possam nos auxiliar neste momento. E lembrando que das borboletas. Parece uma nota de leveza, né, vendo uma borboleta, mas qual processo essa borboleta passou para chegar à borboleta? Né? A gente vê o voo da borboleta, a gente vê ela, né, numa flor, numa paisagem, a gente está viajando, parece aquele monte de borboletas no meio da estrada, né? A gente só vê a borboleta. Só que qual o processo para ela chegar à borboleta? Houve uma metamorfose. Né? A lagarta, pelo processo que ela passou. A lagarta era uma lagarta. Ela vivencia aquele processo do casulo. E se nós formos lá e cortar esse casulo, né, essa borboleta poderá não alçar voo. Então ela teve aquele processo da metamorfose para que ela alce voo. E assim é a morte, né? A morte física é para todos. É uma mudança de ciclo que nós estamos vivenciando. Que a pessoa, né, que o nosso ente querido foi. Ele fez aquela transição, aquela mudança, aquele ciclo. Ela saiu de um estado para outro. Então requer nós que ela possa ir com essa leveza da borboleta, para que possamos chorar, mas não nos apegar às dores e aos sofrimentos daquela perda, daquele sentimento. Então, se nós tem famílias que às vezes naquele ato desesperador acusa Deus porque levou, deixou de levar, né, criando mais desestrutura familiar ainda. Então, lembramos que é essa mudança de ciclo, esse estado, e que os nossos entes que se foram ou que nós nos ausentaremos ainda daqui para frente, possamos acompanhar a leveza dessa borboleta, indo, né, para o lugar que ela tem que ir. Então, que o Espírito, nesse fiozinho condutor,
que desprendeu da matéria, né, esse corpo etéreo, ele possa ir para onde possa, é o momento dele, é o lugar daquele espírito, daquele corpo etéreo, daquela pessoa, daquele nosso ente querido, que ela possa desprender com leveza e alçar esse voo da borboleta. Então, hoje a reflexão, considerando que ontem é comemorado o dia de finados, né? Então é um dia que traz dor, traz lembranças, traz sofrimentos, traz emoções, sentimentos, para que hoje nós possamos refletir, né? E esse fio condutor é despreendido e que nosso ente alçou esse voo e possa alçar esse voo com essa leveza da borboleta. Então, por hoje, essa reflexão, né, que eu trouxe para que possamos pensar um pouquinho a respeito dessa ausência desse ente querido e que possamos sofrer menos com as partidas dos nossos entes. Miguel? É isso aí. Muito bom. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Podemos encerrar depois? Poucas pessoas hoje, né? Poucas pessoas hoje. Acho que quer falar alguma coisa, Miguel? Acho que não tenho nada a acrescentar, não. A Marlene só colocou aqui poucas pessoas no plano material. Isso, plano material. Né? No plano espiritual. Com certeza. São muitas, São né? muitos. São muitos. Isso. São muitos. Mas é muito bom essa lembrança sempre dos nossos entes queridos que já estão lá do outro lado, né? Talvez num mundo melhor. Esperamos, né? Você faz a nossa prece final, então? Faço sim. Então vamos juntos. Mais uma vez agradecermos aos nossos benfeitores espirituais, ao Mestre e Amigo Jesus, por mais essa oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, mas sabemos que há muitos locais essa nossa reunião chega e que muitos corações possam receber e ser aliviados em suas dores, em suas necessidades. Agradecemos, Mestre Jesus, por mais esse momento de reflexão que nos oferece e rogamos a vós que possamos juntos estar convosco, Senhor, buscando o nosso melhoramento gradativo. Abençoe a cada um de nós aqui presentes e também aqueles irmãos que estão ausentes, mas ligados a nós em pensamentos e em sintonia. Obrigado, Senhor, e que assim seja.